Bom, muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta nossa audiência. Queria começar por saudar o Sr. Presidente Jacques Rodrigues, da Sociedade Anónima Descobri Press, Serviços Editoriais e Gráficos, e mais, não sei se tem acompanhado por mais alguém. E queria também saudar as senhoras e os senhores deputados que estão aqui presentes comigo na sala e também aqueles que nos assistem connosco online. Esta audição tem o seguinte procedimento. A Sociedade Anónima de Descobri Press terá 10 minutos iniciais para fazer a sua exposição, depois direi a palavra durante 5 minutos a cada grupo parlamentar e no final terá outra vez a entidade visitante uma intervenção final de 10 minutos para responder às questões que tenham sido solicitadas ou para prestar mais algum tipo de esclarecimento. Assim sendo, dou de imediato a palavra ao Sr. Presidente Jacques Rodrigues. Muito obrigada. Tem que ligar o microfone, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvir. Tem que ligar o microfone. Agora sim. Agora sim. Sim, obrigado. Sim, senhora. Com a disponibilidade para as perguntas que entenderem, informe-me primeiro. Sou editor há 45 anos. Sou e sempre fui o proprietário dos títulos que edito e bastará confirmar-se nas fichas técnicas e no registro do Instituto Propriedade Industrial. Foi o início de um projeto pessoal e familiar que proporcionou informação variada e útil a milhões de leitores, principalmente mulheres, e dado emprego a milhares de portugueses. Como sabem, as empresas familiares representam mais de 60% da economia mundial. Na Descobri Press apenas trabalha uma funcionária familiar que recebe compatível com as suas funções. A Descobri Press foi uma empresa de prestação de serviços. Verificando-se as avultadas quebras de vendas contínuas e a acumulação do passivo da Descobri Press, no sentido de assegurar a continuidade da edição editorial, aconselhando perante a banca, decidiu-se que a Descobri Press continuaria na prestação de serviços editoriais e que devia ser outra empresa na complexa gestão de negociação de compra de papel, impressão e distribuição, com controle muito rigoroso das tiragens, vendas de exemplares e não vendidos. Os riscos de continuidade da edição da empresa foram assim garantidos, mas as vendas todos os meses continuam a cair, não permitindo a atualização salarial, que muito lamento, que tem tido um atraso de 50% dos valores e vencidos, pagos todos os meses, existindo apenas esta percentagem em atraso, de 15 a 20 dias. A empresa terceira sempre pagou em fatura emitida, ajustada entre as partes de valores que permita a ambas manter a execução dos serviços editoriais, com o pessoal necessário quase integralmente jornalistas e na quantidade compatível com a nossa concorrência direta. E assim as empresas seguem a atividade normal, apesar de continuar a viver as dificuldades ocasionadas pelos portais, sites de informação e redes sociais, obrigando-nos a reestruturar as redações do digital com a da edição em papel, juntando-as e que nada tem de inédito no mercado. Mas o pior chegou e é inquestionável a pandemia-19, sendo absolutamente absurdo desmentir-se as realidades, justificando na área editorial o encerramento dos estabelecimentos de venda de revistas, leitores em confinamento, etc. Agravando-se ainda mais a situação da Descobri Press, com a exclusão do pacote de ajuda do Governo aos meios de comunicação social concorrentes e nem tivemos direito ao sistema layoff. Perante estas adversidades, tínhamos reduzido despesas e, sob a pressão da área financeira, era necessário novo PER, porque o em curso ficou rapidamente desatualizado. Como obriga a lei, essa conjuntura de dificuldades, a Descobri Press, incluindo os créditos liberais e fiscais, sujeitou-se a novo PAER, que foi homologado com a aprovação de 92% de apoio dos credores.
Imputar a sujeição ao PER como sendo uma habilidade é desconhecer as obrigações que a administração de uma empresa tem em caso de impossibilidade de cumprimento, sem se retirar o direito de os credores defenderem e receber os seus créditos nos prazos aprovados por eles. Há mais de 20 anos que não recebo ordenado nas funções que exerço no setor editorial. E como proprietário dos títulos de revistas, ao longo de 45 anos, nunca recebi da Descobrir Press ou de terceiros direitos pela exploração da comercialização dos títulos de minha propriedade exclusiva. Devido a um período difícil da minha vida pessoal, tive de contrair um empréstimo na empresa, estando a tratar da sua liquidação. Quanto ao representante da Comissão de alguns trabalhadores da Descobrir Press relacionados com o descobrimento coletivo, entendo esclarecer o seguinte. Em junho de 2007, foi assinado o contrato de trabalho sem termo com as funções de Diretor-Geral de Publicidade, sendo o fornecimento base de 6.486 euros e as comissões no valor de 7.120 euros. E com o objetivo de manter o nível de vendas de publicidade. No entanto, as quebras das mesmas ultrapassam os 70%. A restante equipa recebia valores inferiores compatíveis com as vendas conseguidas. E era este senhor que os dirigia. Tentámos reduzir o valor fixo da comissão deste senhor para poder aumentar a comissão da equipa, mas negou-se a qualquer negociação. Elaborado o expedimento coletivo e na fase de informação e negociações, a Comissão Representativa dos Trabalhadores não apresentou propostas credíveis que permitissem reduzir os efeitos do despedimento ou evitá-lo e dentro das medidas previstas da lei. O Dr. Luís Monteiro Pereira, informa-se, participou ativamente no anterior PER e foi favoravelmente o plano que foi aprovado e homologado. Vejamos outras afirmações deste senhor. 120 milhões de faturação em outubro de 2009 a dezembro de 2011. Não é verdade, foram 66.406.000 euros. Questiona baseado em quê? 550 mensais para 250 no mesmo período. Resposta natural, redução de custos para sobrevivência e continuidade dos títulos. Créditos salariais em atraso. Não são. Referem-se a indenizações por rescisões de contrato, que se encontram naturalmente em dívida no percurso do PER. Este senhor também sabe que as obras do edifício em Pala são exclusivamente da responsabilidade do senhorio e sem um cêntimo do negócio de revistas. Sob a informação feita pela senhora deputada Ferreira, esclareço que o lucro referenciado de 7 milhões de euros resultou do perdão das dívidas efetuadas pelos credores que acreditaram na empresa. Não esteve em causa qualquer operação financeira. Mas, no novo PER, que está em apreciação, mais de 90% dos credores aceitaram em finais de 2020 as condições do novo acordo, que inclui perdão de dívidas. Quanto aos 140 milhões afirmada pela senhora deputada, não foram 140 milhões, foram 17.530.481. Muito obrigado. Ao vosso dispor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo então agora a palavra à senhora deputada Mara Coelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 5 minutos, senhora deputada. Muito obrigada, senhora coordenadora, deputada Rita Borges Madeira. Quero cumprimentar o senhor Presidente do Conselho de Administração, Dr. Jacques da Conceição Rodrigues, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa disponibilidade para estarem presentes nesta audiência.
Eu quero também reforçar que no âmbito das competências da Comissão... Desculpe interromper, eu pedi à Sra. Deputada se pudesse falar um pouco mais devagar, porque eu tenho dificuldades em audição. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar fazê-lo, antes de mais cumprimentá-lo, em primeiro lugar, a si, e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa disponibilidade para estarem presentes nesta audiência. Quero também reforçar que no âmbito das competências desta Comissão é importante ouvir as entidades e a nossa missão passa também por essa auscultação e informação que as entidades ouvidas nos podem facultar, de modo a que estas comissões e esta Assembleia possam exercer a sua função no uso das atribuições que nos são conferidas, que, como sabe, passam por competências e controle político, nomeadamente na área do trabalho, incluindo das relações laborais e das condições de trabalho. Salvaguardando este ponto inicial de não ingerência, cumpre focar no âmbito desta audiência, que vem na sequência da anterior, dos trabalhadores do grupo, e pela qual o Sr. Presidente do Conselho de Administração se disponibilizou para clarificar nesta Casa, exercendo o seu contraditório e pelo qual agradecemos. Do que nos foi permitido ouvir hoje aqui e analisar pelos documentos que ontem nos chegaram, eu gostaria de dividir a minha intervenção em dois pontos. O que todos tivemos conhecimento por via da anterior audiência e que, naturalmente, pelas questões graves levantadas, preocupou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e por aquilo que também nos apresentou aqui hoje. Como tive a oportunidade de referir na anterior audiência, sabemos que o setor cultural e da comunicação social foram dos mais afetados pela pandemia e, por isso, também não posso deixar de começar por dizer que o Governo Atento reforçou os apoios à cultura e à comunicação social, nomeadamente aos grupos editoriais, quer na primeira fase de confinamento, quer agora, nomeadamente através do Ministério do Trabalho, da Economia e do Ministério da Cultura. Porém, foi aqui nesta Comissão referido, e passo a citar, que há mais de 9 anos que a Impala mantém ordenados em atraso, o que vai muito além deste período de crise pandémica do último ano, mas se havia dificuldades, acreditamos que se densificaram pelo impacto económico da pandemia. Que desde 2011 esta situação existe e que 174 dos ex-trabalhadores estão à espera de receber os créditos salariais num valor acumulado de cerca de 2,9 milhões de euros. Que, na verdade, a editora foi transformada numa mera prestadora de serviços, e o Sr. Presidente começou aqui por dizer que começaram por ser efetivamente uma empresa de prestação de serviços, que, além dos ordenados em atraso, executaram sucessivos despedimentos coletivos entre 2009 e 2020, abrangendo mais de 200 trabalhadores até à data. Tal como, e cito, da anterior audiência, o pagamento dos créditos laborais a prestações das pessoas que iam sendo despedidas foram aceitos pelos trabalhadores sob a ameaça da insolvência iminente da empresa e de não receberem nada caso não aceitassem. E, portanto, a primeira questão que lhe coloco é se alguma vez houve ou tem conhecimento de algum tipo de ameaça a este nível aos trabalhadores, o que é manifestamente inaceitável à luz dos direitos dos trabalhadores e do próprio dever que a empresa tem de os assegurar, nomeadamente prevenindo situações de assédio moral que não podem nem devem ser ignoradas. Questiono também se efetivamente pretendem instituir o teletrabalho como regra e se sim, em que moldes, uma vez que também referiu aqui que estão a reestruturar as próprias redações. Se à luz da vossa experiência por sucessivos PERs, se entendem que a atual legislação está obsoleta ou se têm servido os reais interesses da empresa para que de futuro possam salvaguardar a sua atividade e a manutenção de postos de trabalho. Da vossa exposição, a qual mais uma vez agradecemos, dizem que se encontram em curso um conjunto de medidas que permitam assegurar o turnaround da empresa em todas as suas vertentes e, portanto, nós questionamos que medidas são essas. Por fim, destaco o facto de garantirem que é a vossa intenção continuar o esforço para a recuperação, nomeadamente ao nível dos créditos laborais. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a comunicação social, os grupos editoriais e o serviço que prestam ao nível da informação são de extrema importância e, por isso, definimos medidas concretas nesta área para apoiar a retoma, mas quero finalizar com o facto de todos termos de estar, de facto, atentos, em tempos de maior crise, às desigualdades e impactos na vida das empresas e dos trabalhadores, e de ter de se fazer esse equilíbrio salvaguardando os direitos destes que, como sabemos, são a parte mais frágil nesta balança e por isso termino questionando que futuro perspectivam para o grupo editorial, uma vez que aguardam, de facto, a homologação do PER. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fernanda Velez. Obrigada, Sra. Coordenadora, senhoras deputadas, senhores deputados que provavelmente nos estão a acompanhar à distância. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu quero cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Descobrir Press, o Dr. Jacques da Conceição Rodrigues. E começo por agradecer a intervenção inicial e referir que o Grupo Parlamentar do PSD está muito apreensivo com os problemas que focou e que também foram aqui focados na audição do dia 23 de fevereiro. Nessa audição, os representantes de um grupo de trabalhadores, baseando-se num conjunto de factos que aqui nos apresentaram, consideram ter sido lesados pelo comportamento dos gestores da Descobrir Press. Ora bem, face à gravidade dos factos que nos foram aqui reportados nessa audiência, para o grupo parlamentar do PSD faz todo o sentido ouvir também a versão do Conselho de Administração da Descobrir Press no exercício do direito contraditório face às informações que nos foram veiculadas. Não estou ouvindo absolutamente nada. Está com algum problema no som? Não ouvi absolutamente nada. Está-me a ouvir, Sr. Presidente? Agora estou. Então eu vou pedir à Sra. Deputada, se não se importa, para reiniciar a sua intervenção. Senhora Coordenadora, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Descobrir Press, o Dr. Jacques da Conceição Rodrigues. E começo por lhe agradecer a intervenção inicial e referir que o Grupo Parlamentar do PSD está muito apreensivo com os problemas que acabou aqui de focar nesta audiência. E sobre este assunto que foi aqui abordado, sobre estes temas que o Sr. Presidente aqui nos descreveu, importa referir que já nesta comissão ouvimos no passado dia 23 de fevereiro os representantes de um grupo de trabalhadores que, baseando-se num conjunto de factos que aqui nos apresentaram, consideram ter sido lesados pelo comportamento dos gestores da Descobrir Press. Então, face à gravidade dos factos que nos foram reportados nessa audiência, para o Grupo Parlamentar do PSD, faz todo o sentido ouvir também aqui a versão do Conselho de Administração da Descobrir Press. Isto porquê? Porque é-lhes conferido o exercício de direito contraditório face às informações que nos foram veiculados pelos trabalhadores do Grupo Impala. E hoje verificamos que não existe uma convergência de opiniões ou não há uma mesma versão sobre os factos entre o que nos foi comunicado pelo Grupo de Trabalhadores e o que os representantes, neste caso o Sr. Presidente do Conselho de Administração, referiu na sua intervenção aqui nesta audiência. Naturalmente que o PSD está sensibilizado com a acuidade das questões que abordou aqui e, mais do que questioná-lo, Sr. Presidente, nós pretendemos saber a posição do Conselho de Administração da empresa sobre os factos que nos foram relatados aqui no dia 23 de fevereiro. E quero perguntar-lhe concretamente que medidas é que propõe para resolver os problemas que nos foram aqui mencionados pelos trabalhadores. Dizer-lhe também que os contributos e os esclarecimentos que nos forem dados nesta audiência serão certamente analisados pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tomei boa nota da sua intervenção inicial e continuarei a tomar nota daquilo que nos for dizer no final da sua intervenção. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para partilhar connosco um conjunto de informações tão relevantes sobre uma situação que nos preocupa e que desejamos ser esclarecida. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu tenho em linha o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Moura Soeiro. Não sei se ele pretende intervir ou não. Sim. Sim, senhora, Sr. Deputado, força. Penso que teria feito chegar essa informação à mesa. É provável, mas eu não sabia. Muito obrigada. Mas falo agora. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Dr. Jacques Rodrigues e queria, no fundo... Sr. Deputado, peço desculpa, não tem a câmara ligada. Se pudesse ligar... Peço desculpa, Sr. Presidente, não tinha
Pensei que estava com a câmara ligada, de facto Já está, não já estamos estava. a vê-lo e a ouvi-lo. Pronto, então queria em primeiro lugar cumprimentar o Dr. Jacques Rodrigues e agradecer a presença neste grupo de trabalho. Obviamente que nós, enquanto grupo de trabalho das audiências, recebemos sempre quem procura que nós possamos criar este espaço de audição. E de facto há uma grande contradição entre entre a versão, digamos assim, da administração e do Dr. Jacques e os relatos dos trabalhadores sobre a situação que está a ser vivida pela empresa. Aquilo que nós entendemos, a partir do que ouvimos dos próprios trabalhadores, é que há uma utilização sistemática, premeditada, de sucessivos PERs, como uma forma fraudulenta de ir debilitando a empresa, manipulando os resultados da empresa com uma cascata de empresas do grupo e, desse modo, por um lado, fragilizando os direitos dos trabalhadores e, por outro lado, tendo aqui uma estratégia de substituição, no fundo, de substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores mais precários. Ou seja, no fundo, há uma estratégia consciente, deliberada de substituição destes trabalhadores, recorrendo a estes esquemas que, pelo relato que nos foi feito, seriam claramente fraudulentos. Também não deixa de ser um pouco estranho que nesta mesma empresa haja sucessivamente despedimentos coletivos que depois em relação aos quais não são pagas as indenizações, que são remetidos sucessivamente para os próprios PERs, etc. E, portanto, parece-nos haver aqui realmente uma conduta empresarial que é, a todos os títulos, inaceitável e lamentável. Em todo caso, sobre algumas questões concretas, o Dr. Jacques diz que não há despedimentos relativamente às compensações e aos créditos, que eles não estão em falta porque foram remetidos para o PER. Ora, o PER, tanto quanto sabemos, foi precisamente recusado no Tribunal por se ter considerado que os direitos dos trabalhadores não estavam protegidos. O Sr. Dr. Jacques Rodrigues diz que não há salários em atraso, mas o que os trabalhadores nos disseram, claramente, foi que não foi pago o último mês, nem os proporcionais do subsídio de férias e do subsídio de Natal. E, portanto, também era importante perceber, já foi aqui perguntado, creio que pela senhora deputada do Partido Socialista, relativamente a esta transição, suposta transição para o teletrabalho, se de facto foram feitas obras no sentido de eliminar os postos de trabalho, porque é importante dizer que, até à luz do enquadramento europeu, o teletrabalho, agora é uma situação excepcional em que ele foi tornado temporariamente e extraordinariamente obrigatório, por razões sanitárias. Mas o teletrabalho, com exceção de situações de emergência sanitária, que essas suspendem, por assim dizer, em nome dessa emergência sanitária, suspendem as outras regras, mas em circunstâncias normais, sem estado de emergência, o teletrabalho é, do ponto de vista até do seu enquadramento europeu e do seu enquadramento nacional, é necessariamente guiado pelo princípio da aceitação livre do trabalhador, ou seja, tem que ser expressamente e livremente aceito pelo trabalhador e pelo princípio não só dessa adesão voluntária, mas também da reversibilidade do próprio teletrabalho. O que seria profundamente contraditório com a informação que nós aqui tivemos de que o Dr. Jacques Rodrigues tinha feito obras no sentido de eliminar postos de trabalho. Ora, os postos de trabalho das pessoas que passam para teletrabalho, até por esse enquadramento legal, são necessária e legalmente reversíveis e implicam a sua continuação, implicam uma adesão voluntária dos trabalhadores e, portanto, é muito bizarra a ideia de que os postos de trabalho das pessoas foram, digamos, transformados em outras coisas, designadamente em espaços de restauração, ou de minigolf, ou do que seja. E, portanto, há aqui muitas contradições
parece-nos haver, de facto, uma conduta empresarial bastante questionável. Parece-nos haver aqui uma violação sucessiva dos direitos dos trabalhadores e, portanto, gostávamos de que pudesse esclarecer precisamente esses aspectos que referi. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP cumprimento o Dr. Jacques da Conceição Rodrigues tendo registado as informações que colocou na sua intervenção inicial, penso que não será necessário colocar aqui as diferenças de interpretação que nós temos da situação da Descobrir Press, do Grupo Impala, dos direitos dos trabalhadores do Grupo Impala que não estão objetivamente a ser respeitados. Temos uma avaliação muito diferente desta situação, mas há algumas questões que nós gostaríamos de colocar, que penso que são importantes para clarificar, até porque efetivamente a informação que aqui nos coloca é bastante diferente da informação que nos chegou por parte dos trabalhadores e dos representantes dos trabalhadores, e importava aqui também, efetivamente, que esta informação fosse esclarecida e clarificada, e começava desde logo na referência que faz de atrasos de 50% dos valores, que na sua intervenção inicial fiquei sem perceber se era atraso de 50% em relação ao pagamento dos salários, de que universo é que estávamos a falar. Era importante que isso ficasse claro. Pedia, por favor, que esclarecesse efetivamente essa informação que deu na intervenção inicial. A informação de que há salários em atraso já é uma situação recorrente, nomeadamente no Grupo Impala. Pedia também que falasse sobre isso, e já agora, ainda em relação à questão dos PER, que também já foram aqui abordados. Há uma recusa recente relativamente à homologação de um PER da Descobrir Press. Importava perceber quantos PERs é que já foram pedidos pela empresa. 1, 2, 3, 4, quantos PERs é que já foram efetivamente solicitados. Nós não desligamos nem desenquadramos a Descobrir Press do Grupo Impala, da mesma forma que, de acordo também com a informação que temos, despedimentos que foram feitos, despedimentos coletivos, ainda em maio do ano passado, com o despedimento coletivo de 54 trabalhadores, em que a seguir também se afigurava a substituição destes trabalhadores que têm um conjunto de direitos por trabalhadores, a sua substituição por trabalhadores sem direitos, e nomeadamente com uma outra empresa paralela do próprio grupo, a WinWorld Impala, que tratava dos conteúdos online do grupo. Por isso nós estamos efetivamente perante situações que têm significado a perda de postos de trabalho de muitos trabalhadores, que têm significado a perda de direitos, de salários e de rendimentos de muitos trabalhadores, o que para nós não é de todo aceitável, e também sobre isto pedia uma informação por parte do Sr. Presidente. Relativamente à questão também dos despedimentos coletivos, e da informação que também temos de que os créditos não estão a ser pagos, pedir também o ponto de situação relativamente a esta mesma observação, e também no que se refere à questão do teletrabalho e de várias notícias que dizem que o teletrabalho será, no fundo, colocado em definitivo para os trabalhadores do grupo. Acaba, no fundo, por ser, com o desaparecimento dos postos de trabalho em vários espaços e sedes do Grupo Impala, instituindo-se o teletrabalho de forma definitiva, acaba por ser uma imposição também do mesmo aos trabalhadores. Importava aqui perceber se isto efetivamente se vai concretizar. Há notícias de alguns meses sobre este mesmo assunto. Neste momento, por força das circunstâncias, há um conjunto de trabalhadores de vários setores, incluindo desde que estão em situação de teletrabalho. Para o PCP, o recurso abusivo ao teletrabalho, fora de momentos de exceção, não nos parece de todo defender os direitos dos trabalhadores. Queríamos saber se a questão da imposição do teletrabalho definitivo para todos os trabalhadores que ainda se mantêm na empresa e também no Grupo Impala, se é isso que vai efetivamente acontecer, e já agora também qual é o destino dos próprios edifícios e
qual é o objetivo das próprias obras também que estão a ser feitas, sendo que o entendimento que nós temos é que a destruição destes postos de trabalho nos locais de trabalho e mesmo nas sedes das empresas, incluindo na sede da Descobrir Press e do Grupo Impala, é tremendamente lesivo para os trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Devolvo então a palavra ao Sr. Presidente Jacques Rodrigues para a sua intervenção final de 10 minutos. Muito obrigada. Tenho que ligar o microfone, Sr. Presidente. Já liguei? Okay. Muito bem. Eu não precisaria de meia hora para responder a todas as acusações e não quero utilizar frases nem palavras para não ofender ninguém, como as senhoras deputadas e deputados que representam os portugueses se pronunciam perante um cidadão. E meia hora é impossível poder responder. Não é meia hora, são 10 minutos. 10 minutos. Quanto? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Então, se tem 10 minutos, é de facto fantástico. E vou, desculpem, estava com isto. É de facto fantástico. 10 minutos para responder a tudo o que disseram. Não vou responder. Vou responder por escrito. Porque seria preciso pelo menos uma hora. Mas vou, no entanto, no curto espaço de tempo, fazer uma leitura muito rápida de uma situação que tinha já previsto. Mas mesmo assim, talvez tenha tempo, depois de fazer esta leitura, de responder, em alguns casos, se a senhora Presidente me deixar. É acusada de despedir pressa de despedimentos coletivos como se fosse a única na comunicação social a fazê-lo em Portugal e no mundo. Aconselho a consulta ao APCT, se conhecerem, para melhor identificarem a crise existente nos meios de comunicação em Portugal, mas só vê a Descobrir Press. O Dr. Luís Monteiro Pereira foi aceito como representante dos trabalhadores do Grupo Impala e insistiram, as senhoras deputadas e deputados, em falar dos trabalhadores do Grupo Impala. Mentira! É representante da Comissão do Despedimento Coletivo da Descobrir Press. Metam isto nas vossas cabecinhas. Mas este senhor foi admitido nessa comissão sem comprovação de que se de facto Sr. Presidente, peço imensa desculpa interromper, mas gostaria só de lhe... Os senhores a mim interrompem-me. Sr. Presidente, é as regras que nós temos aqui. Não é as regras que nós temos aqui e também deixe-me que lhe diga querem que... continuar a ouvir ou não? Sr. Presidente, o tempo será descontado. Deixe-me só lhe dizer duas questões. Em primeiro lugar, na altura em que houve aqui uma comunicação com a sociedade sobre esta audição, foi-lhe indicado os tempos previstos para falar. Portanto, desde o princípio que sabia que tinha 10 minutos finais. Primeira questão. Segunda questão, também peço-lhe que tenha em atenção a linguagem, uma vez que estamos aqui perante um órgão de soberania e, obviamente, o Sr. Presidente não foi minimamente ofendido. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pode continuar. Desculpe. Foram marcados horários. Mas, porventura, estão à espera que seja possível alguém, seja quem for, responder às acusações que vocês fizeram em 10 minutos? Sr. Presidente, também não somos nós aqui que definimos as regras e que definimos os tempos. O Sr. Presidente terá todo o tempo do mundo depois para responder, como disse por escrito. Entretanto, estamos aqui a perder tempo. Eu não vou ter em televisão televisa todo o tempo do mundo. Portanto, continuando, e se quiser interromper, interrompa. Não foi, gostaria de saber que identificação teve o Dr. Luís Monteiro Pereira para entrar nessa comissão. Qual foi a identificação apresentada? A senhora deputada Fernando Velez, Estado de Conduta de Administradores da Impala
do Grupo Impala, a acusação grave que se registra. Senhora deputada Mara Coelho, recordo que a Descobrir Press, mais uma vez, não teve apoio do Governo, nem teve layoff. Quanto à panóplia de circunstâncias, no Grupo Impala não existem armaduras. Para aí para esse lado é que devem de existir muitas. Senhor deputado José Soeiro, não vou aqui responder às acusações que o senhor fez através da televisão e que voltou a repetir. Será assunto para ser tratado com o meu advogado e das empresas do Grupo Impala. Senhora deputada Diana Ferreira, os milhões que mencionou já foram esclarecidos na minha primeira intervenção. Encerrada a sede da empresa, não é verdade. Recordo que quem pôs o teletrabalho foi o Governo, não a Descobrir Press. Regresso dos trabalhadores ao edifício vai depender das novas regras de trabalho e da vontade dos trabalhadores que estão em casa por vontade própria. Ainda sobre o edifício Impala, não tenho que responder, porque não estou sequer aqui como representante do proprietário do edifício Impala. Estou aqui como representante da Descobrir Press. Mas era necessária a rentabilização do edifício. E não foi feito despedimento nenhum. Completamente idiotice que se tivesse a despedir pessoas para utilizar o edifício noutras circunstâncias. Volto a repetir, informem-se sobre as vendas ao longo dos anos. Reservas da empresa Descobrir Press e outras empresas do Grupo Impala e o declarante em procedimento judicial contra o Dr. Luís Monteiro Pereira pela imputação de atos e ilações falsas durante as eleições que prestou a essa comissão e outros que nos termos da lei se mostraram adequados. E termino com um bom dia e saúde para todos, incluindo os telespectadores. Muito obrigada, Sr. Presidente. O resto, um bom dia também para o Sr. Presidente.